Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Crescer Mais e agora nós vamos dar início a mais um vídeo de devocional bíblico. Você já deve ter vivido em algum momento da sua vida o medo por uma coisa que não era real, não é verdade? Todos nós já vivemos algo deste gênero neste contexto. Hoje nós vamos falar sobre medo. Você sabia que o medo é uma das 5 emoções básicas do ser humano? Pois é, tem um filme de animação muito bom que você já deve ter assistido ou pelo menos ouvido falar, que se chama Divertidamente. E ali vai retratar o funcionamento dessas emoções dentro de nós. Quais são elas? Alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. E hoje nós vamos falar um bocadinho sobre o medo. Essas emoções não estão dentro de nós por um acaso. Afinal, nós somos criação de um Deus super criativo e proposital. Ele não faz nada sem um propósito e eu acredito nisso fielmente. O medo está em nós por um propósito, um mecanismo de defesa, de proteção. Eu costumo falar nos atendimentos aos adolescentes, pré-adolescentes e crianças que Deus colocou essas emoções em nós após a queda do homem, após a entrada do pecado no mundo, quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Antes do pecado entrar, tudo era vivido na sua plenitude, um amor, uma alegria plena, em que não existia qualquer espaço para emoções que aos nossos olhos são negativas. Lembre-se que Adão e Eva viviam, em meio a animais ferozes e eles não tinham medo porque todos eles comiam das plantações dos frutos que Deus, o próprio Deus, havia criado e dito a eles para se alimentarem. Então imagine que após a queda, após eles serem expulsos do paraíso, em que tem sobre eles uma consequência, não só sobre Adão, Eva, a serpente, mas sobre toda a terra que se tornou maldita e agora ela precisa ser lavrada para poder frutificar. Os animais também tiveram seus instintos aflorados de sobrevivência. Então imagine que Adão e Eva encontrassem agora um leão com quem estavam acostumados a lidar antes da queda e não tivessem o medo dentro deles. Deus viu a necessidade de colocar essas emoções básicas do ser humano. Então, se eles não sentissem medo agora de um olhar diferente que aquele leão, que aquela fera estava atribuindo a eles, com certeza eles iriam se aproximar, tentar pôr a mão e viver aquilo que viviam antes do pecado. Então, Deus viu a necessidade para que Adão e Eva sobrevivesse ao mundo agora cruel, cheio de pecado e maldade, eles precisariam ter ferramentas próprias para a sua sobrevivência. E por isso, a importância de nós conhecermos cada uma dessas emoções. Elas têm o lado bom e o lado ruim. Afinal, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim como a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo têm o seu lado bom, têm o seu lado ruim, cabe a nós sabermos administrá-lo. Cabe a nós saber usar essas emoções para a nossa sobrevivência e o nosso crescimento saudável. Hoje eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, os versículos 22 ao 27, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Somente até aqui. Você sabia que nos tempos de Jesus havia uma forte crença de que os fantasmas existiam? Pois é, e por não conhecerem
profundamente o mar e por não terem ferramentas adequadas para isso, eles acreditavam que era do mar que surgiam coisas super assustadoras como fantasmas. Baseado nisso, vamos começar o nosso estudo. Você sabe muito bem que Jesus havia estado em mais uma missão e logo após isso ele dá ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Aqui nós podemos tirar inúmeras lições, mas não é sobre isso que eu quero focar hoje. Nós vamos falar sobre o medo. Os discípulos prontamente obedeceram, entraram no barco e navegaram em direção ao outro lado do mar da Galileia. Jesus, porém, subiu o monte e foi orar na sua intimidade com o Pai. Quando percebe que já estava alta madrugada, ele vai ter com seus discípulos, mas de forma sobrenatural, ele vai andando sobre as águas. Acontece o seguinte, no meio daquele mar aconteceu então uma grande tempestade. Se inicia fortes vendavais, trovões, relâmpagos, as ondas agitavam o barco violentamente a ponto de quase virar. Então pensem comigo, aquela era uma situação super caótica e assustadora. Os discípulos estavam com medo. E não era um medo de uma barata, um medo de algo que causasse repulsa, mas eles estavam com medo de morrer, de naufragar, de se afogarem. Uma das coisas que Deus já foi falando no meu coração e eu quero realçar aqui para você é que normalmente nós achamos que o medo é para as pessoas que não são cristãs, que quando nós confessamos Jesus e aceitamos em nossa vida, nós passamos a ser fortes e corajosos e não temos mais medo. Isso não é verdade. A verdade é que nós continuaremos a sentir medo, porém temos que usar a nossa fé não no nosso potencial, mas sim naquele que está conosco. Eu falo isso porque quem estava aqui no quadro, se sentindo vulnerável, frágil, os próprios discípulos de Jesus. Eles não eram pessoas quaisquer, eles não eram apenas parte da multidão que estava com Jesus poucas horas mais cedo. Eles eram aqueles que viviam com o Mestre, que andavam com ele, que dormiam onde ele dormia, que ouvia as explicações de parábolas e que tinham da parte do Senhor Jesus o privilégio de se sentar à mesa e ouvir as pérolas mais íntimas que sequer foram registradas para nós na Bíblia Sagrada. Então, são estes homens que agora se veem apavorados e cercados por uma situação completamente assustadora. Então, tira isso da sua cabeça. Eu tenho Jesus, mas tô com medo. O que tá de errado comigo? Isso não pode ser. Não é verdade. O medo vem para sobressair em nós o mecanismo de defesa e nós devemos escolher o lado melhor de ter o medo, o lado melhor para nos prevenir. Mas temos que ter cuidado com o medo no seu lado ruim, o seu lado que vem para nos paralisar e até mesmo nos fazer enxergar coisas que não são reais. Um dos pontos que eu quero falar com você aqui hoje é que nós não podemos deixar as circunstâncias ruins determinar o que enxergamos. Como eu já disse aqui, eram os discípulos que estavam no meio do lago da Galileia sob uma terrível tempestade. Então eles já estavam em circunstâncias ruins, eles já estavam com medo da chuva, estavam com medo dos relâmpagos, do forte vento e das bravas ondas que assolavam o seu barco. Então é muito provável que o medo já estivesse direcionando eles a ver algo que não existia. Eles estavam completamente propensos a permitir que em seu coração o medo os dominasse. Mas nós devemos lembrar que o Senhor, Ele está conosco para nos ensinar a dominar as nossas emoções e não deixarem elas nos dominar, nem no que vemos e nem como vamos agir. Diante de toda essa situação caótica, quando eles olham para as ondas, eles começam a enxergar alguém vindo em sua direção, andando sobre as águas. E automaticamente eles se lembram que havia uma crença que os fantasmas existiam e que eles saíam do mar. Então eles deixaram de enxergar Jesus e começaram a enxergar fantasmas. E o Senhor falou no meu coração: quantos fantasmas existem na sua vida?
quantas crenças irreais existem e vêm na sua memória quando você passa por situações caóticas e assustadoras. Assim também como os discípulos, nós também temos uma tendência a nos amedrontar quando passamos por situações que fogem do nosso controle. E nós começamos a nos apavorar e a perder a visão nítida por meio da fé. Nos sentimos vulneráveis, frágeis e vamos permitindo essas emoções comandarem tudo aqui dentro, a ponto de nós até mesmos confundirmos a salvação, o livramento e bênçãos divinas com algo que vem para piorar ainda mais a nossa situação. Os discípulos olham ao seu redor, a tempestade está ali os assolando, ameaçando de morte e de repente agora eles pensam: ferrou tudo, um fantasma, agora nós estamos realmente tramados. Então, cuidado para não permitir que seja o medo a te controlar, mas que seja você a dominá-lo e sobreviver a esse caos que você está enfrentando. O segundo ponto que eu quero falar com você é para você não permitir que o medo te controle quando o milagre chegar. É muito comum nós vermos pessoas clamar por ajuda, por socorro, porque estão realmente necessitadas de um milagre e quando a provisão chega, ficam se indagando se aquilo veio por parte de Deus. Muitas pessoas chegam até a descartar, rejeitar os milagres de Deus quando eles chegam por causa de um trauma, porque estão tão aterrorizados com o que estão vivendo que não conseguem deixar o olhar ser direcionado para o livramento, mas sim ser direcionado para coisas que não são reais. Por isso que eu sempre falo, olhe para dentro de você, tenta se conhecer cada vez mais. As pessoas estão em constante mudanças. Uma hora nós gostamos de uma coisa, daqui a uns dias nós já não vamos mais gostar daquilo, temos novas preferências. Então tenha sempre essa responsabilidade, essa determinação de se autoconhecer, de parar tudo para você sondar também o teu coração, esquadrinhar os teus pensamentos, analisar aquilo que passa na sua cabeça, entender como você reage a certas circunstâncias e se essas reações são boas ou se não são, se você tem que melhorar, se você tem que deixar de lado, o que você tem que agregar na sua vida. Nós precisamos estar em pleno contato com o nosso ser interior. E para isso, nós precisamos ser amigos de Deus, porque só Ele, através do seu Espírito, poderá nos dar as respostas certas para a nossa vida ser ainda mais saudável em todos os aspectos. O terceiro ponto que eu quero falar com você é: ouça Jesus em meio às tempestades. Não bastando ver o mestre, os discípulos não estavam com o olhar limpo espiritualmente para poder enxergar que aquele ser não era um fantasma, mas sim o seu mestre, aquele que estava vindo ao seu encontro trazer ajuda, porque quando eles percebem que está vindo alguém andando sobre o mar, eles se apavoram, eles não entendem que é ajuda, que é o socorro chegando. Então, não bastando isso, Jesus tem que falar com eles. E é onde nós lemos o versículo 27. Jesus diz o seguinte para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está sempre falando algo para nós em meio aos barulhos dos ventos, em meio aos barulhos das ondas e dos relâmpagos. Ele está sempre dizendo para nós: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo de aceitar a resposta do Senhor, o milagre do Senhor, mesmo que esse socorro não tenha vindo da forma como você esperava. Assim como os discípulos, eles esperavam que Jesus viesse em outro barquinho, de forma normal, mas Jesus veio para provar a eles que não é da forma como nós queremos, mas como Ele decide. Então aceite o socorro, veio por parte daquela pessoa que você não esperava, que você tem um ranço, aceite. O Senhor, Ele tem um poder de transformar pessoas por meio de ações que o Espírito Santo sopra nos ouvidos. Então lembre-se, assim como você foi comprado por um sangue, aquela pessoa também foi. E Deus não descarta pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. Aceita o milagre de Deus da forma como ela veio ter com você, mesmo que isso te cause uma insegurança, um certo receio,
receio, um pouco de medo, lembre-se que Jesus está falando com você. Tenta calar tudo à sua volta para você conseguir ouvir isso do Senhor. Coragem, sou eu, não tenha medo. A voz de Jesus, com certeza, está ecoando agora na sua mente, está ecoando agora no teu coração, te está colocando novamente o medo sob o jugo dos seus pés, está te ajudando a vencer, porque o amor de Jesus lança fora todo medo, o amor de Jesus manda embora toda insegurança e nos faz ver que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Pedro foi o único dos discípulos que quis viver, que quis ousar enfrentar o seu medo e disse: Senhor, se és mesmo tu, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse a ele: vem, eu te concedo isso. Você quer enfrentar o seu medo, você quer dominar o seu medo, venha, Pedro. E Pedro, por alguns momentos, ele vai caminhando sobre as águas olhando para Jesus. Você conhece a história, quando ele começa a olhar novamente para as ondas, para aquelas águas geladas batendo nos seus pés, nos seus tornozelos. Ele olha talvez para o vento que deu um grande sussurro e aí ele se apavora. Então ele começa a afundar e Deus, Jesus Cristo, precisa ir ao auxílio dele e o toma pela mão. Não seja como Pedro na segunda parte, que tira o olhar e tira, os ouvidos de estarem ouvindo a voz de Jesus e começa a olhar para as coisas que estão à volta. Mantenha-se focado no Mestre. O Senhor Jesus é o teu socorro, o teu livramento, o teu milagre, aquele que vem para te ajudar a enfrentar o seu medo, não para te ensinar a fugir dele. O Senhor não é covarde e Ele também não quer que esse sentimento domine a sua vida mais, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a orar a Deus, a pedir a Ele para que te mostre aonde estão os fantasmas na sua vida, aonde está preso o medo dentro de você, aonde está preso aquilo que tem te feito permanecer no mesmo lugar, sem te deixar ir para frente, sem te deixar romper com os seus limites, enfrentando aquilo que por muito tempo tem te feito viver na mesmice. Peça para Deus: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver quais são os fantasmas irreais, mas que tem atuado e governado a minha vida. O Senhor está hoje entrando dentro do teu coração para te libertar deste medo. Ele está entrando dentro de você hoje para te fazer fluir neste novo ano, para te ensinar a ser uma pessoa corajosa, a ser uma pessoa que entende que o medo é necessário, mas também sabe colocá-lo no seu devido lugar. E é isso, nós chegamos ao fim de mais um devocional e o meu desejo é que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, no seu a sós com Deus. Não deixe de ler novamente esse texto aí na sua casa, orar sobre ele e pedir para que Deus venha falar com você de forma pessoal, as revelações e as ministrações que ele vai brotar no seu coração, no seu a sós com ele. Que Jesus continue te abençoando muito. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e o importante, partilhe com pessoas que você ama e que você acha que essa mensagem vai ir de encontro com a realidade que estão vivendo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando algo poderoso no interior de cada um de vocês. E deixe aqui também o seu comentário para que eu possa estar lendo e saber aquilo que Deus tem feito na sua vida por meio dos vídeos aqui do Devocional e também as ministrações que Deus colocou no teu coração quando você leu e ouviu também esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que podemos trocar muitas inspirações da parte de Deus. E lembre-se, não deixe que as circunstâncias ruins determinem aquilo que você enxerga. Também não tenha medo quando o milagre chegar. Abra o seu coração. O Senhor, Ele vai ministrar paz. E por fim, não esqueça de ouvir a voz de Deus em meio ao caos, em meio à tribulação. Ele sempre vai estar do seu lado, te direcionando com uma forma sobrenatural. Que Jesus te abençoe. Um abraço, Keila Máximo. Porque eu, Senhor, teu Deus.
vai contigo.